Partiu começar 2026 com mais conhecimento. Vem comigo! Olá, olá, seja bem-vindo de volta. Meu nome é Bárbara Caena, você pode me chamar de Babi. Eu sou planejadora financeira independente e consultora de investimentos CVM. E hoje a gente vai falar sobre um clássico dos investimentos, porque é pra gente começar 2026 com mais conhecimento, né? O que mais me perguntam pessoalmente ou nas redes sociais é sobre o melhor investimento. Babi, qual é o melhor investimento? O que é o mais importante de eu saber? E eu falei, bom, vamos trazer um clássico, vamos trazer o mais importante para o investidor. Esse livro é do Howard Marks, que é um mega investidor americano. Ele é cofundador da Oaktree, que tem hoje mais de 150 bilhões sob gestão, então não estamos falando de peixe pequeno não, certo? O livro dele é justamente para discutir sobre isso. Cada capítulo traz uma consideração que é a mais importante para o investidor. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre cada uma delas. A ideia não é a gente trazer um resumão aqui, porque resumão você encontra na internet, então você mesmo lê o livro, né? A gente vai aqui analisar um pouquinho e trazer o caso para a discussão. Vem comigo! Então vamos lá! Uma coisa que o Howard frisa muito neste livro é sobre a gente ter o que ele chama de pensamento de segundo nível. O que significa isso? É basicamente você ir além do que a manada já sabe, além do que a manada está pensando, né? Você priorizar o que a gente chama de valuation, que é o fundamento de cada empresa na qual você está investindo, ou o que tem de fato dentro de um fundo que você está investindo. Porque quando a gente fala de bolsa de valores, as coisas elas começam a ficar um pouquinho mais complexas, né? E aí a gente entende que dentro da multidão de investidores que existem, tem muitas pessoas que não vão estar cientes ali de um bom valuation, que não vão estar tão cientes ali do fundamento de cada empresa, de cada ativo, e elas acabam sendo muito influenciadas por fatores emocionais, né? Então, um dos conceitos que o Howard Marks questiona aqui nesse livro é sobre o mercado eficiente, né? O mercado, ele é mesmo eficiente? Tá tudo no preço? E a gente conclui rapidamente que não, né? Embora a gente tenha, assim, grandes investidores institucionais, né, internacionais, que estão ali aportando uma grande quantidade de dinheiro e movimentando de forma muito mais intensa o mercado, a gente tem também muito peixe pequeno, né? Somos você e eu, os pequenos investidores, que juntos conseguimos movimentar aí uma quantidade boa de dinheiro também, e muitas vezes estamos apenas respondendo com fatores emocionais, ou com base em notícias, ou com base num exagero de para onde que a gente acha que as coisas vão. E as bolhas, elas estão aí justamente para nos provar isso, né? Agora mesmo a gente está vendo aí o que muitos dizem ser a bolha da IA, né? Nós estamos em empresas extremamente valorizadas com base numa grande expectativa aí de crescimento que, na verdade, a gente não sabe exatamente se vão acontecer, né? E aí ele traz o conceito de preço versus valor, porque valor é o que está intrínseco ali naquele ativo, né? Agora preço é o que você paga por ele, e as duas coisas são igualmente importantes. Basicamente, o que a gente tem que procurar como investidor, e é o que é muito discutido aqui, é bons ativos, ou seja, ativos que tenham de fato um valor agregado, um valor intrínseco, mas que estejam sendo erroneamente precificados e estejam descontados, como a gente chama, né? Quando a bolsa está em promoção, no período que está tudo aí em baixa. Nem sempre todos os ativos estão ali em baixa ao mesmo tempo, né? Acompanhando algum ciclo de mercado. Às vezes a gente tem alguns ativos que eles estão exageradamente descontados perante os seus pares. Então é por isso que a gente tem que entender, sempre que a gente vai investir em alguma coisa, que investir é comparar. Às vezes, um ativo ele é uma excelente compra em um momento, mas não é uma excelente compra em outro. porque talvez neste outro eu tenha outras opções melhores. Então, quando a gente começa a montar uma carteira diversificada e a gente mesmo vai fazer o nosso stock picking, né, a gente vai selecionar nossas ações, ou mesmo que não seja ações, a gente vai selecionar fundos imobiliários, a gente vai selecionar ETFs, né, por mais que um ETF seja ali um pacotão de coisas dentro dele, ainda assim eu tenho várias opções de ETFs, então eu preciso entender como que esses ativos estão sendo precificados no momento, se eles estão com preço justo.
E aí o que o Howard mais frisa aqui é isso, que a gente precisa buscar essas discrepâncias, a gente precisa buscar entender quando que o mercado e quando que a Bolsa de Valores está ali com uma precificação muito baseada numa euforia gigantesca ou em um medo gigantesco, né? É o que a gente chama de bear ou bull market. São os extremos, né? A gente diz que o mercado ele é maníaco-depressivo, né? Porque em alguns momentos as pessoas estão achando que nada vai dar certo, agora é só a hora da renda fixa, a renda fixa tá pagando muito, bolsa de valores não dá dinheiro, e aí fica tudo barato. E aí depois a gente entra numa euforia, quando a economia começa a se desenvolver um pouco mais, e aí tudo fica caro, e aí a gente tem que tomar cuidado para não entrar na manada e fazer aquilo que a maioria das pessoas fazem, infelizmente, que é comprar na alta e vender na baixa, e isso só leva ao prejuízo, né? Mas, Babi, não é como se fosse a coisa mais fácil do mundo identificar o que tá descontado ou não, né? Com certeza não é, mas calma, pequeno gafanhoto. Para a gente começar a trabalhar isso, a gente tem que entender uma coisa chamada risco. E para entender o risco, a gente primeiro precisa identificar, depois a gente precisa reconhecer e controlar, ou pelo menos é assim que o Howard Marks ensina. Como que a gente identifica? Mais uma vez, tentando avaliar os ciclos de mercado e também como estão as pessoas ao nosso redor. Eu vou dar aqui um exemplo bem prático, bem do dia a dia mesmo, que você já pode usar como um indicativo para entender para que lado as coisas estão indo de modo geral. Quando você tem aquela pessoa que você conhece, que não entende muito de investimento e que agora está dizendo que agora é o momento da criptomoeda, porque agora eu vou botar todo o meu dinheiro em cripto. Veja bem, se ele não é especialista, se de repente ele só está repetindo o que ele viu aqui ou ali, tem uma grande chance de ele estar só seguindo a manada, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Quando aquelas pessoas que não são muito entendedoras de mercado começam a dizer agora é hora disso, agora é hora daquilo, dê um passo atrás e busque referências. Isso é uma coisa que Howard reforça também. Busque profissionais, busque pessoas que você consiga confiar, que tenham um estudo de mercado, que possam estar trazendo uma análise um pouco mais confiável para você. Então assim a gente começa a identificar o risco. Uma outra coisa muito importante é da gente entender o que não é risco também, né? A gente está muito acostumado a colocar volatilidade como uma coisa arriscada, quer dizer, se o meu ativo sobe e desce e os preços dele oscilam, eu entendo que ele é arriscado. Mas não é bem por aí. A volatilidade, ela traz também um risco quando a precificação está muito fora, para cima, mas traz oportunidades também, né? Quando a gente investe em bolsa de valores, a gente tem que entender que a volatilidade, a oscilação dos preços, ela faz parte do mercado, né? E não necessariamente isso é um risco. Então, às vezes, o risco, ele pode não estar exatamente no ativo em si, mas ele está na forma como você está usando, né? Se você não conhece o seu objetivo e aí, de repente, você quer uma coisa de curto prazo, está botando seu dinheiro numa ação de crescimento, por exemplo, aí nós temos um risco, porque você não está conciliando bem a finalidade desse investimento com a forma como ele vai funcionar de fato, né? Então, a partir daí, a gente identificou e reconheceu o risco. Depois disso, a gente precisa aprender a controlar. Como que a gente controla o risco? A gente precisa, primeiro, diversificar e parar de tentar encontrar o turning point mais evidente, né? Quer dizer, a maior baixa de todas para comprar ou a maior alta de todas para vender. Tem que parar de achar que a gente tem bola de cristal. Essa é uma das primeiras coisas. A gente vai priorizar a nossa sobrevivência no mercado, ou seja, a manutenção do nosso capital, a segurança dele, né? A gente vai primeiro garantir que grande parte do nosso patrimônio esteja ali priorizando um crescimento constante, né? A gente vai priorizar a constância ao invés de ganhos muito fora da curva ali o tempo todo. E como que a gente pode diversificar? A gente faz isso diversificando gestoras, diversificando tipos de ativo, diversificando risco país, diversificando setores. Então, se eu vou ter uma carteira de fundos imobiliários, eu vou ter vários setores dentro dela, né? Eu vou ter ali um pouquinho de shopping, de logística, de lajes, eu vou ter fundo de papel, que já tem ali ativos que são dívidas, né? Eu vou ter um pouquinho da renda fixa, eu vou ter um pouquinho de investimento, talvez atrelado a alguma moeda mais forte, como o dólar. Quando eu vou para as minhas ações, eu não vou ter ação só de
de construtora, por mais que de repente eu acho que as construtoras estão num momento muito bom e elas vão crescer e tal, mas eu não vou botar todos os meus ovinhos numa cesta só. Eu vou colocar um pouquinho nesse setor, mas eu vou colocar em outros mais resilientes também. De repente eu vou buscar ali um pouquinho de bancos, de energia, de saneamento, setores que tendem a ser um pouquinho mais constantes. Não significa que eles não oscilem, não significa que eles não tenham volatilidade, não significa que eu não devo estudar cada uma das empresas, mas significa que são setores que servem um pouco mais como base para a minha carteira. Então a gente vai diversificar de forma a entender o risco que tem na nossa carteira e a controlar para que ele não fique muito grande e a gente acabe tendo uma discrepância muito maior do que a gente chama de risco-retorno, né? Eu posso querer um retorno maior, mas eu preciso cuidar para não assumir risco demais no meio desse processo, entendeu? E claro, o próximo passo, já que a gente está falando de diversificação, é entender como que eu vou diversificar e em quais momentos, né? O Howard fala muito também sobre a questão dos ciclos de mercado, né? Sobre a gente entender que ele funciona como um pêndulo às vezes. Então a gente tem algumas coisas que acontecem sempre, alguns eventos que se repetem, né? A gente costuma dizer que o passado ele não se repete, mas ele rima às vezes, né? Então a gente tem sempre uma inflação às vezes que começa a ficar exacerbada, aí a gente sobe a taxa de juros, aí essa taxa de juros mais alta consegue controlar um pouquinho essa inflação, mas daí a gente tem uma economia que encolhe também, e aí as coisas vão virando num ciclo, né, de forma que a gente volta para o mesmo lugar. Não existe mercado que só suba e não existe mercado que só fique em baixa. Então, para a gente aproveitar isso, a gente precisa controlar o nosso emocional e tentar compreender como estão esses ciclos. Em que momento a gente está agora? Neste momento da economia, o que costuma acontecer? O que é melhor eu fazer, né? Vou dar um exemplo bem prático para você. É muito comum que as pessoas queiram comprar imóveis, né? E aí sempre tem aquela questão de agora é hora de comprar, agora não é hora de comprar. A gente tem que observar alguns fatores. Por exemplo, nesse momento da nossa economia, a gente está com a taxa mãe aí, a Selic, muito alta. Vamos refletir um pouco? O que acontece quando a Selic está muito alta? O dinheiro fica mais caro, o empréstimo ele fica mais difícil. Então, se eu tenho mais dificuldade de conseguir crédito, isso significa que muita gente que vai tentar conseguir esse crédito, eventualmente não vai conseguir. E aí as pessoas que iam comprar um apartamento talvez acabem alugando. O que isso faz com a oferta e demanda? Faz com que a gente tenha uma demanda pela compra de imóveis um pouco menor, um pouco mais controlada, porque muita gente que precisa de crédito não vai conseguir pagar o preço desse dinheiro, porque a taxa de juros está muito alta. Então, se eu tenho menos gente comprando, o que acontece com o preço desse imóvel? De repente, ele fica mais controlado, porque eu diminuí um pouquinho a demanda. Quando o meu juro ele começa a fazer essa curva para baixo, ele começa a baixar, então significa que a economia vai acelerar mais, as pessoas vão consumir mais, é por isso que a inflação volta a subir e o preço das coisas também. Dos imóveis, vai acontecer a mesma coisa. Eu começo a ter uma demanda maior, porque as pessoas estão conseguindo crédito, estão conseguindo comprar financiado, e aí a tendência é que o valor desse imóvel suba um pouco. Então essas decisões, elas, tanto mais cotidianas da vida, como a compra de um imóvel, elas têm que estar baseadas também neste momento de mercado. E óbvio, com a nossa carteira de investimentos não seria diferente. Então quando as pessoas tendem a pensar, agora é a hora da renda fixa, como agora que a renda fixa está pagando muito, eu sempre gosto de lembrar que agora também é a hora da renda variável, porque agora a renda variável está barata. Quando a nossa taxa de juros estiver bem mais baixinha, a nossa renda variável vai estar bem mais cara. E aí, se você sair daqui para ir para cá, percebe que no longo prazo você não teve um ganho tão alto assim. Então é isso que a gente tem que entender com relação ao ciclo, porque a diversificação em um momento, às vezes ela é diferente do outro também. A gente pode dar uma desequilibradinha aqui para equilibrar um pouquinho lá. E a gente só faz isso com conhecimento e com muito sangue frio, fugindo da manada e reforçando cada vez mais esse pensamento de segundo nível, que é o que o Howard Marks tanto traz aqui. Essas foram algumas das reflexões mais importantes. Eu tentei trazer também exemplos, né, da nossa vida real para isso. Eu acho interessante que ele termina o livro justamente falando que o mais importante é juntar tudo. E é isso mesmo, gente. Quando os profissionais de finanças, quando nós respondemos para vocês essas perguntas muito direto ao ponto, o que é melhor, o que eu faço? E a gente diz, depende. É porque depende mesmo.
Depende do ciclo, depende da sua condição financeira, do seu objetivo, da sua capacidade de aporte, do seu perfil, da sua tolerância ao risco. Tudo depende. E o mais importante para o investidor é a gente conseguir conectar todos esses conhecimentos e fazer com que as coisas façam sentido, com que elas tenham coerência e com que eu tome decisões que são as melhores para mim naquele momento, que são as que eu consigo suportar melhor e não necessariamente a que é magicamente a melhor de todas e vai ser a melhor de todas para todo mundo, porque isso não existe. Aí, o meu adendo pessoal, Babi, para mim, o mais importante para o investidor é que ele se conheça e que ele tenha paciência com o tempo para trilhar o seu próprio caminho, dentro do próprio risco que ele tolera, atrás dos próprios objetivos que ele tem. A Bolsa de Valores, ela tem muitas oportunidades, mas ela também tem os seus riscos e a gente precisa aprender a trabalhar com eles e a buscar profissionais que possam nos auxiliar nisso e deixar de seguir a manada para seguir o nosso próprio caminho. Então é isso, eu espero que tenham sido boas reflexões para você. Essa leitura definitivamente é muito recomendada se você estiver buscando aí entender um pouco mais sobre a montagem da sua carteira e sobre os seus próprios investimentos. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como eu posso te ajudar dentro da consultoria financeira, os meus contatos estão todos aqui embaixo, é só me dar um oi, me seguir lá pelo Instagram e a gente continua essa conversa. Muito obrigada e até a próxima.